Bom sábado. Vamos lá, título da lição e verso. Chamado para o discipulado. Chamado para o discipulado, verso. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Ok. Antes da gente discutir o título e o formato da lição dessa semana, vamos dar uma olhada para os objetivos, o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo dessa semana. Então, o primeiro objetivo de conhecimento, o que a gente tinha que ter aprendido essa semana. Os princípios básicos do discipulado. Ok, então, nosso foco central de estudo para essa semana é que princípios são esses que regem o discipulado cristão. O que está por trás desse convite, que bases esse convite apresenta para a gente, de que forma esses princípios impactam a vida daquele que se dispõe à tarefa do discipulado, ao exercício do discipulado. Segundo, qual é o sentimento de perceber isso, de entender isso, de descobrir isso? Desejo de se envolver pessoalmente no discipulado. Ok? Então, uma vez que eu compreenda o significado do discipulado, isso deveria despertar em nós, deveria despertar em mim, o desejo de me engajar nessa missão. Ou seja, o desejo de pessoalmente se envolver no discipulado. Qual a prática? Ser um discípulo responsivo e responsável. Ou seja, uma vez que eu entenda e sinta isso, eu preciso responder a esse chamado, ser um discípulo responsivo, um discípulo que reage a esse discipulado afirmativamente, a esse chamado ao discipulado de maneira afirmativa, e ser responsável na missão. Ou seja, exercer a missão com responsabilidade, representando corretamente aquele que chamou para o discipulado, aquele que convocou ao discipulado. Então, dentro desses três modelos de estudo, dentro desses três focos de estudo, vamos para a lição e tentar entender um pouquinho o que significa o discipulado e de que forma a gente reage ao discipulado, de que forma a gente responde a esse discipulado que Deus nos convoca, que Deus nos chama. Então, primeiro, o que é ser discípulo? O que significa ser discípulo? O que está por trás dessa ideia, desse foco de ser discípulo? Então, algumas questões principais aí para a gente entender do discipulado. Primeiro, discípulo é um aluno. Nada mais é do que um aluno. Só que um aluno diferente de um aluno usual. Dentro do contexto que a gente tem atual de alunos, a gente entende aluno aquele sujeito que fica igual vocês, com essa cara de paisagem olhando para mim, e eu aqui com a cara de ator, fazendo de conta que estou aceitando a cara de paisagem. Então, discípulo no nosso contexto de alunado de hoje é isso. É um sujeito ativo, um sujeito passivo e, na grande maioria das vezes, nada além disso. Não é esse o conceito de discipulado no mundo antigo. Não é esse o conceito de discipulado que surge do período grego, invade o período helenístico, o período romano e chega aos dias de Cristo. O conceito de discípulo naqueles dias era seguir alguém, andar com alguém, caminhar junto com aquele que se coloca na condição de mestre e fazer o que o mestre faz. Andar pelos mesmos caminhos, andar com e fazer o que o mestre faz ou pede para fazer. Isso é o conceito de discipulado daquela época, que é o sonho de consumo de qualquer professor do século XXI. Ter alunos nessa dimensão, ter alunos com essa condição. Ou seja, ter gente com essa disposição, de não só ouvir, de não só de estar de forma passiva recebendo conhecimento, mas agir na direção daquilo que o mestre faz. Então, essa é a expectativa de um professor do século XXI. Só que isso implica em algumas questões de base. A primeira questão de base é que você só consegue discípulos assim se você também for discípulo, nesse mesmo formato. Que era uma coisa curiosa, se a gente olhasse para o conceito grego de discípulo. Cada um dos sujeitos que era discípulo e se tornava filósofo na geração seguinte, se tornou por conta do anterior. Isso ia gerando uma cadeia ininterrupta de discipulados. No conceito de Cristo, é exatamente o mesmo formato. Jesus vem a uma cena, e é curioso, embora Jesus não tenha sido discípulo
propriamente dito, mas Jesus vem a uma cena que ele se submete a alguém que é mestre. E se a gente olhar a cena, essa cena acontece no batismo de Cristo. Jesus não foi discípulo de João, no sentido estrito do termo. Todo discipulado de Cristo, se fosse considerar a temporalidade, se deu numa cena, o batismo. Curiosamente, uma cena que João queria inverter. João queria que quem fosse batizado era ele. E Jesus fala, não, para que tudo se cumpra é necessário que isso também ocorra. E Jesus se submete e é batizado por João. Jesus é batizado por João, mas João entende que aquilo lá é um processo de cumprimento de profecia e cumprimento de promessas. E imediatamente após o batismo, qual é a orientação que João dá? Deixem de me seguir, sigam a ele. Ele é o mestre. Ele é aquele de quem eu falava, ele é aquele que eu disse que viria. Portanto, sigam a ele. E, portanto, eu tenho a primeira transferência de discipulado. Eu tenho alguém que se submete ao batismo de João, mas que imediatamente após o batismo já sai como mestre com discípulos, que João concedeu. E aí, a partir desse discipulado de João transferido a Jesus, começa o ministério de Jesus, que na realidade só vai se materializar um pouco mais para frente, dentro do contexto pós-tentação, mas de qualquer forma, esse é o desenho do discipulado que aparece aí. Jesus termina o seu discipulado e deixa discípulos, que vão agora fazer discípulos. A ordem de Jesus no fim do seu ministério qual é? Ide, fazer discípulos. Batize em nome de Cristo, em nome do Pai, em nome do Espírito, e ensinem toda a verdade. E assim os discípulos seguem a sua vida, fazendo novos discípulos. Então, esse processo de discipulado, na realidade, não deveria parar, não deveria acabar. O grande problema é que, para esse processo não acabar, cada um que foi discípulo tem que assumir a condição de mestre. E, normalmente, o truncado está aí. A gente, por algum motivo, por alguma situação, prefere continuar sendo só discípulo, e discípulo no sentido passivo do discipulado. Senta, escuta. Senta, absorve. Senta, ouve. Mas não passa. Então, o primeiro problema a ser resolvido com a questão do discipulado é essa compreensão de que o discipulado tem uma fase aprendiz e uma fase executiva. A fase aprendiz dura um certo tempo e a fase executiva dura toda a vida. Esse é o primeiro grande aprendizado a respeito do discipulado, a respeito do que significa ser discípulo. Além de eu olhar para isso, que é o significado do discipulado, o sentido completo do discipulado, eu tenho que entender também quais são as fases desse processo e como que essas fases se estabelecem. Então, a primeira coisa interessante do discipulado é o chamado. Ou seja, ninguém se faz discípulo. No reino de Deus, todo discípulo é convidado a ser. Curiosamente, o convite de Deus não é um convite exclusivista. Quem Deus convida para ser seu discípulo? Todos. Quem se torna? Os que aceitam o chamado. Então, o convite é aberto a todos, ele é inclusivo. Mas a manutenção no discipulado é exclusiva. E, curiosamente, quem faz o processo de exclusão não é quem chama, é quem recebe o chamado. Portanto, o chamado de Deus é inclusivo, é todo abarcante, chama todos. Porém, Deus só escolhe aqueles que o aceitam. Porque no discipulado de Deus não pode ter alguém que aceite o chamado, mas que imponha condições. Ou seja, aceitar o chamado do discipulado de Cristo é aceitá-lo na integralidade, não há condições. Por isso é que muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque muitos dos que não fazem parte dos escolhidos, ou seja, a totalidade deles, muitos que não aceitam, diz respeito àqueles que impõem condições, que ouvem o chamado,
mas não querem a integralidade do chamado. E por isso, só poucos são escolhidos. Não é porque Deus vai lá e seleciona poucos. É porque poucos se dispõem à aceitação integral. Uma aceitação sem condições. E por isso, poucos escolhem. Então, eu queria perguntar, há discípulo que faz alguma coisa, mas é limitado, porque na época de Jesus, conversou com uma mulher lá no poço, no Jacó, e ela tornou-se uma discípula, porque já correu e foi transmitir tudo à sua cidade. O Gadareno é a mesma coisa. Né? E outros mais, aqueles que Jesus curou, né? Depois Pedro, Paulo, tudo. Então houve uma revolução que o mundo todo o via. Então eu posso ser um discípulo que é limitado ali dentro de um local, ali dando estudo, que mais ninguém sabe, ou é a igreja que já leva esse direcionamento, a obra, tudo bem em torno disso aí? Vamos lá. Qual é a regra do discipulado? Regrinha básica do discipulado. Como é que eu sei que alguém de fato é discípulo? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Portanto, se eu quiser medir se alguém é discípulo ou não, basta olhar a regra. Para ser discípulo, nasceu no reino de Deus como missionário. Se não é missionário, ainda não é discípulo. Está naquele processo de convite. Não tem como. Não tem como aceitar Cristo e guardar isso. Não tem como aceitar Cristo e não se envolver na missão. E a missão qual é? Só tem uma missão. Passar aos outros, por testemunho e por exemplo e por palavra, aquilo que Deus fez por nós. Portanto, a medição é essa. A régua que mede o discípulo é só essa. Existe uma diferença no tamanho do resultado. Você vai ter sujeitos cujo processo de resultado não se mediu na vida. Se mede depois. Tem sujeitos que o resultado não é aparente, mas vai aparecer depois. Então, o que tem diferença é o tamanho do resultado. Quantas pessoas Maria, vou olhar pelo foco do que a gente tem de história, quantas pessoas Maria atingiu com o seu ministério? Pessoal, uma pessoa. E essa pessoa mudou o mundo e dividiu a história do mundo em dois. Qual foi o resultado? Então assim, a gente não mede o resultado de forma quantitativa. A gente só vai medir o resultado da missão no céu. Lá eu vou saber o resultado. Aqui não. Aqui você não sabe. Há resultados que você conhece, porque você atuou diretamente no processo. Há resultados que você descobre anos depois, esbarrando com alguém e fala: ah, eu nunca te disse, mas eu estou na igreja por sua causa. Eu falo em diferença do pastor Luiz, você, o pastor Arlindo. Quanto mais exposto você está, mais fácil de identificar o resultado quantitativo. Mas isso é só por causa da exposição. Não significa que o resultado de quem está exposto é maior do que o resultado de quem não está. Por quê? Porque às vezes quem não está exposto atuou na direção de um só e esse um só resultou em muitos. Só que esse resultado dos muitos dele tem causa nesse que só teve um. Então, a gente não tem como medir isso. Isso não é uma medição humana. Não é uma medição factível ao humano. Portanto, a missão é igual para todos. Todos têm a mesma responsabilidade de passar para alguém. Qual vai ser o resultado final desse passar para alguém? Só será medido no céu. Mas tem que passar. Se não passa, ainda não é verdadeiramente discípulo. Esse é o termômetro. Moisés, pegando o gancho, esse passar para alguém existem várias ferramentas, como, por exemplo, você prega, o outro dá estudo bíblico, aquele canta, são ferramentas? São ferramentas. A instrumentalidade pela qual você passa, ela tem a ver com os talentos que cada um tem e com os dons que cada um recebeu. Okay? Mas a atitude intencional de passar tem que ser igual em todos. Eu só tenho a efetividade do talento e do dom se intencionalmente eu o disponho na missão. Portanto, não é acidental o passar.
Não é incidental o transmitir, é intencional. Portanto, o verdadeiro discípulo, ele se entrega à missão intencionalmente. E é essa a dificuldade que às vezes as pessoas têm quando falam em ferramentas ou em estruturas diferentes de passar. Bom, eu devo ter algum talento, alguma estrutura minha de passar que eu desconheço, que eu não tenho noção, e Deus vai usar do jeito que... Não, não é assim que funciona. Eu me dedico a Deus, eu me aprofundo na comunhão, eu estudo a palavra e eu começo a pedir insistentemente a Deus que me mostre qual é a minha missão e como eu tenho que executá-la e me entrego disposto a fazê-la. E aí Deus abre as portas e começa a apresentar para mim qual é a minha missão. Agora, se eu não faço isso de forma intencional, eu vivo uma vida casual, achando que está tudo tranquilo, uma vida passiva, e não é assim que funciona. É a resposta. Por isso, o objetivo da lição foi bem interessante na hora da prática, em colocar, tem um lado responsivo e um lado responsável. O lado responsível é essa visão intencional de responder a Deus. Ok, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu continuo fazendo aquilo que todo discípulo faz. Aprofundar o preparo, aprofundar a raiz. Mas o tempo inteiro orando para Deus, dizendo, eu estou pronto. A hora que o Senhor quiser, me diz o quê, me aponta o caminho, me dá a pessoa. Essa intencionalidade me lança na missão. E aí, a hora que Deus entrega para você a pessoa, vem a responsabilidade. Ele entregou, abriu o caminho. Agora o que eu tenho que fazer? Executar a missão, porque ele fez a parte dele. Eu pedi, ele colocou a pessoa. Agora eu tenho que fazer o quê? Executar a missão. Então, essa intencionalidade tem que haver. Porque é isso que me faz perceber que o caminho está sendo seguido. Quando a gente cruza os braços e fala, venha a nós o vosso reino, o reino não vem. Eu não posso antecipar o reino, mas não posso cruzar os braços passivamente dizendo, quando Deus achar que deve, Ele vai me chamar. Não, não é assim. Ele já chamou. Ele chamou o dia que eu nasci. Aliás, antes disso. A partir daí, é a minha disposição que abre os caminhos. No sentido de, Deus, eu estou aqui, estou pronto. Deus pode falar, espera mais um pouquinho que não chegou a hora. Ou Ele pode falar, ok, você está pronto mesmo? Então vou começar. Mas eu tenho que, todos os dias pela manhã, abro as portas e, Deus, estou pronto para mais um dia. Qual é a missão de hoje? Qual vai ser a pessoa de hoje? Essa disposição tem que ser clara do discípulo. Okay? Vou dar um exemplo, no caso, dar um exemplo de ser uma boa pessoa, um bom cristão, não seria o suficiente. Isso aí já é de prática, é o default. É mais que isso, é mais sério que isso. Esse dar o exemplo de que eu sou um bom cristão, o termômetro que mede esse exemplo qual é? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. O exemplo não é passivo, ele é ativo. A gente às vezes entende por uma coisa do mundo ocidental, né? A gente vê o exemplo como uma situação passiva. Eu sou cristão, isso é suficiente. No mundo oriental não é assim que se vê. O que demonstra que você é? A sua atitude. São as suas ações. Por isso a Bíblia é muito enfática nessa coisa de obras. Não no sentido de que a obra vem antes da fé, mas no sentido de que a materialização da fé se dá em obras. Uma fé que não resulta em obras, ela é uma fé vazia. Não tem como. O termômetro está ali. A obra não salva, a obra não é a fé, a obra é resultado da fé. Eu creio tanto que eu me disponho a fazer. Aí está a questão. Então, a gente tem no mundo ocidental uma cultura equivocada de exemplo, fruto do pensamento grego, que é um modelo de passividade, um modelo diferente de conceito. É um modelo teórico. Na cultura hebraica não tem um modelo teórico. Teoria e prática são uma coisa só. Na cultura grega eu separei teoria para um lado, prática para o outro. E todos nós no mundo ocidental herdamos isso como formato. Até discutimos academicamente teoria e prática, essas coisas. Na cultura hebraica não tem isso, não faz sentido discutir teoria e prática na cultura hebraica. Na cultura hebraica faz sentido discutir quem você é.
E o que você é o teórico e prático juntos o tempo inteiro. É assim que a gente deveria incorporar o cristianismo. Esse é um aprendizado para nós no mundo ocidental. Pastor Elissa. Outro dia eu estava no supermercado por aqui, fazendo umas compras no carrinho, de repente uma senhora bateu no meu ombro, eu olhei para trás, ela bem vestida, uma bolsinha cheia de folheto. Pediu licença, se eu podia, pediu licença e disse assim: o senhor aceita esse folheto? Ele meteu a mão na bolsa e entregou para mim. Era da nossa igreja e estava lá propaganda há muito tempo. Aí eu sentei, agradeci, não falei nada para ela, continuei observando. E ela, mas impressionante, 92 anos de idade. Depois eu falei com ela, né? Eu me apresentei, disse que ela membro da igreja adventista, pastor e tal. Ela disse assim: pastor, desde 52 anos eu me converti, eu assumi, eu não tenho assim dons para outras coisas, mas a minha parte eu faço, que é distribuir literatura. Eu fiquei impressionado. Entendeu o que é ferramenta? Agora, a ferramenta só tem sentido na intencionalidade do uso, não na passividade da espera. Essa é a diferença do formato do discípulo e o termômetro do discipulado. E aí Deus abre as portas, não tem jeito. Agora, me diz, qual é o resultado de 40 anos fazendo isso? Dá para medir? Provavelmente quem recebeu o folheto e foi para algum lugar e aprendeu a verdade, se converteu, ou não, só vai descobrir isso quando? Que nunca mais encontrou com ela, de repente. Você não tem como medir. O resultado vai aparecer um dia. Então esse é o formato do discipulado. Bom, posto isso, qual é o preparo? O que envolve o preparo? Aliás, nós somos... É o seguinte, existe uma preocupação muito grande quando se fala do trabalho do discipulado, na quantificação disso. Quantificação. Então, é muito comum dizer: olha, fulano fez tanto, ganhou tantas almas, batizou tantas almas, fez tanto disso, tanto daquilo. E é certo de que dentro do discipulado existe, daquilo que Deus dá a nós, que são os dons, as mais variadas formas de você exercer o seu discipulado. Aí o pastor Eliseu acabou de falar esse discipulado que é da evangelização por literatura. E você vê, está falando agora, que me vem isso na mente, lá em Singapura, eu escutei um chinês contando uma experiência no culto divino, um ancião budista, que se converteu com a metade do folheto, que ele leu e falou: vou atrás da outra metade. Um negócio assim, tremendo. Então, o que eu gostaria de assim, salientar, do meu ponto de vista, posso dizer, de que, uma vez estando unido a atividade ou ser, ou seja, a atuação, o teu modo de ser, através daquilo que você faz, o teu exemplo, no teu cotidiano, no dia a dia, você está mostrando àqueles que o cercam a quem você pertence. A quem você pertence. Qual a maneira de você agir. O único equívoco, por isso que eu fiz questão de ampliar a observação do Francisco, é que assim, às vezes a gente confunde isso com aquela coisa da obrigação. Colocar obrigação, não gosto muito desse termo, mas assim, da obrigação natural do ser cristão de ser íntegro, de ser honesto no que faz, de ser sincero no que diz, etc. A gente às vezes confunde isso, que é da integridade do cristão, com a intencionalidade da missão. E ao confundir essas duas coisas, o cristianismo se torna passivo. Mesmo tendo esse exemplo de pertencimento, porque você é diferente, só que tem muita gente que é íntegra, que é honesta, se bobear muito mais do que cristãos, que tem o mesmo nível de brio, de integridade, etc., mas que não pertence, não tem uma vida de entrega à mesma condição ou ao mesmo Deus.
Então, quando você faz um processo ativo, intencional de partilha dos motivos pelos quais você é diferente, e eu não estou falando no sentido prosélito do termo, mas no sentido de eu penso todos os dias de manhã que tem uma humanidade inteira que não conhece e não tem acesso à verdade completa. E qual vai ser o jeito que eu vou, de alguma forma, levar essa pessoa à verdade completa, que pode passar desde uma situação simples de você está com um problema, posso orar com você, que é um primeiro contato, a uma situação extrema de passar a verdade, que é, ok, você está pronto para estudar a verdade? Vamos sentar e estudar a Bíblia juntos? Entre esses dois momentos da história, tem milhares de formatos intencionais diferentes de abordar alguém. A minha preocupação, e isso é uma preocupação séria no mundo ocidental, é essa coisa do não abordar. De a gente se limitar exclusivamente às atividades voltadas para mim mesmo, de demonstração do cristianismo. Essa intencionalidade da abordagem, não no sentido de sair para cada um que eu encontrar ficar abordando, não é esse o sentido, mas o sentido de eu oro de manhã e peço a Deus, Deus, qual vai ser a pessoa que o Senhor vai colocar no meu caminho para eu abordar com ela da minha fé? Quem vai colocar as pessoas é Deus, quem vai me mostrar o tempo, o momento e o que tem que ser dito é Deus, mas se eu intencionalmente não levanto todos os dias pela manhã e olho para isso e digo, Deus, é mais um dia com um monte de gente, qual é a pessoa? Quais são as pessoas? Qual a forma? Eu estou pronto, me diz para quem. É isso que me preocupa na cultura ocidental. Entendeu? A gente assumiu uma forma passiva de exemplo. E essa forma passiva, ela se torna aquela coisa... Por que voltando à nossa vida, né? Por que o mundo aqui de fora, nossos vizinhos porta fora, nos olham como modelo exclusivo, modelo bon vivant, por que eles nos olham assim? Nós estamos dando exemplo, estamos... Essa imagem que nós passamos para eles. Por isso que eu estou falando, se intencionalmente eu não levanto todos os dias de manhã para interagir com as pessoas com uma intenção de transmitir o Cristo que me salvou, o que eu passo é isso. É um sujeito íntegro tal, mas que vive no mundo dele, não tem... É essa diferença de formato que me preocupa na vida da igreja. Ou seja, de alguma forma, nós estamos sendo Papa igrejas, Papa sermões, Papa lições. Papa... Talvez excessivo senso de privacidade. E São Paulo tem isso por todos os poros, né? Você sai do estado de São Paulo, isso muda um pouco, mas no estado de São Paulo, isso respira-se no estado de São Paulo. Sou eu, e só eu, e vivo no meu mundo quietinho aqui. Se alguém quiser, essa cultura, ela tem que quebrar. O discipulado depende disso. Eu só queria complementar em relação ao que o Ramos falou, alguém distribui o folheto, você faz o discipulado. A vontade dele buscar a outra metade do folheto é a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo, sim. Mas alguém intencionalmente tinha a metade do folheto para distribuir ou deu para alguém que rasgou. Alguém fez a primeira parte. Eu tenho para mim isso que eu vejo como um problema das pessoas verem, como você falou. Seu vizinho às vezes te vê como uma pessoa íntegra, mas não te vê como um cristão. Exatamente. O problema é que a gente pensa que talvez para ser missionário possível eu tenho que ir para outro lado do mundo. Mas não precisa disso. Missionário é onde você estiver. Exatamente. Então você conversa com seu amigo sobre várias coisas e esquece de falar de Deus. Então ele está do seu lado e você não fala. Você acha que tem que ir do outro lado do mundo para falar com quem não conhece. Portanto, eu tenho que intencionalmente levantar todos os dias e perguntar para Deus. Sabe, tem algumas coisas que a gente às vezes precisa martelar para ver se a gente aprende de uma vez. Por que eu preciso levantar tudo? Não basta fazer uma vez para Deus, chegar para Deus e falar, Deus, estou pronto para a missão, quando o Senhor quiser me chama. Por que eu preciso fazer isso todo dia? Porque Deus esquece? Não, o problema sou eu, não é Deus. Se eu faço isso todo dia, meu foco muda. Se eu não faço isso todo dia, meu foco volta para o que era. O pragmatismo de todos os dias, a estrutura que me engole do trabalho, as coisas que a gente tem que fazer, as preocupações de todos os dias. Então, se eu não volto todo dia para fazer isso, eu perco o foco na missão. Ou seja, por que Jesus terminou o seu processo de conselho de discipulado dizendo,
O que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar a cruz. Tem que tomar a cruz quando? Cada dia. Tomada a cruz cada dia, para onde eu vou? Vou na direção do Mestre. Então é tomar a cruz para segui-lo. Então, esse processo diário me faz aprender que esse processo tem que se repetir constantemente. Por quê? Porque a gente esquece. Não é Deus quem esquece, somos nós que esquecemos. E porque nós esquecemos, Deus continua pondo gente na nossa frente todo santo dia, só que eu perdi o discernimento. Eu já não vejo mais, porque eu perdi o foco. Então, quando eu faço isso todos os dias, quando intencionalmente eu busco a missão todo santo dia, o que acontece? O discernimento muda, a sintonia ajusta-se, os ruídos diminuem, e eu começo a perceber quem está precisando e por quê. E aí você começa a escutar Deus falando nitidamente para você, falando, você já foi para a pessoa e convidou? Está esperando o quê? E ele chega quase brincando, né? Quase dando um pontapé na gente, fala, vai cara, convida logo. Se oferece e para. Mas eu tenho que aprender a ouvir isso. Tenho que desenvolver essa sintonia. E isso é todo dia. Todo santo dia. Última observação e aí eu finalizo para a gente mudar para outra lição. Toma a tua cruz. A cruz do cristão parece que é a cruz do sacrifício, da generosidade, do perdão, da comiseração. E o que eu entendo, assim, muitas vezes eu fiz a pergunta, a melhor profissão existente hoje não é da ciência, não é de nada, é de ser um pastor, certo? De doar sua vida a Cristo dessa forma. Então não haveria ciência mais, né? Seria algo que leva para a generosidade, o perdão, a religião. E a religião tira o conceito de ciência e focaliza mais na ingenuidade. Então, eu acho, se fosse jovem hoje, eu iria para o lado de ser pastor. É essa coisa, né? Pelo menos ele está direcionado a isso, porque nós estamos envolvidos num mundo terrível e necessário de trabalho, de luta, que a gente esquece tudo, entende? Deixa eu corrigir essa rota em duas coisas. Coisa número 1, a cruz não é esse processo de perdão, esses processos todos descritos do modelo ascético da cultura medieval de cruz. O que é a cruz do processo Cristo? Ela começa com uma frase: negue-se a si mesmo. Então, a cruz que Deus me deu para carregar é a cruz de negação do que o pecado faz comigo. Eu nego essa identidade de pecado para aceitar a identidade de Cristo, que é a minha identidade de fato. Essa é a cruz da negação pessoal. Por que eu estou dizendo que essa é a cruz? Porque imediatamente após eu descobrir quem eu sou enquanto pecador e negar isso, aceitando Cristo, qual é a ordem dele? Traz teus fardos para mim e toma o meu, que é leve, suave, fácil de levar. E deixa o teu, que é pesado, que eu lido com ele. Para eu aceitar isso, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que dizer, eu sou um completo incompetente e não dou conta de carregar. Por isso é que eu preciso que ele carregue por mim e eu preciso pegar o fardo dele. Quanto tempo? Todo dia. Portanto, o perdão, a bondade, a mansidão serão resultados desse fardo que eu troquei. Porque eu não dou conta de ser perdoador, de ser manso, etc. Portanto, a cruz que ele pede é uma cruz inicial. Nega você, pega o meu fardo que é leve e eu te empodero para ser. Eu te ajudo a ser. Por isso se torna leve. Já a proposta medieval era uma proposta ascética. Já desde os tempos de Platão. Qual era a proposta de Platão do seu nível ético? A ética de Platão, ou o processo que ele propõe ético, dizia respeito à martirização do corpo, à negação dos desejos para a purificação da alma. Todo o modelo de Agostinho incorpora isso ao modelo cristão e diz, isso é a cruz. Então,
Não é essa a cruz. A cruz não é essa. Por isso que muitos se Entendeu? sacrificaram Exatamente. A cruz não é essa. Bom, isso me leva ao fim do processo. Qual é o fim do processo de quem percebe que a cruz não é essa? Ele se entrega para a missão até que limite, o que responde à sua pergunta da semana passada. Por que dá a impressão de que todo aquele que se dispõe para a missão de Cristo, o resultado dele é sofrimento e morte? Simples. Por uma única razão. Nós estamos em que mundo? No mundo perfeito e puro ou no mundo de pecado? Portanto, todo aquele que levanta a luz em meio às trevas, só tem duas coisas que pode acontecer. Ou dissipa todas as trevas e tudo vira luz, ou as trevas atuam na contramão da luz, tentando apagá-la. Então, por que aparece o sofrimento? Porque eu ainda estou num mundo de pecado, que se interpõe à luz tentando travá-la. E esse é o resultado do discipulado. Agora, eu estou disposto a encarar que a minha vida não é essa, a minha vida é a outra, a eterna. Eu tenho condições de aceitar isso, olhando para Cristo, que se dispôs à cruz por entender que a vida é a outra, não essa, como exemplo. O resultado de Cristo foi a cruz. Qual seria o meu, se eu entrar na mesma missão? O mesmo, a cruz. Agora, quando Cristo sai da cruz, ele sai de que jeito? Glorificado. Passou a morte, veio a ressurreição. Essa é a visão que o cristão tem. Por isso ele não se incomoda com o que acontece aqui. Porque ele está olhando a vida eterna, ele não está olhando essa vida. Essa vida só tem um sentido para o cristão. Qual é o sentido? Trazer mais gente para a vida eterna. Portanto, o que acontece com ele não faz sentido. Qual é a resposta de Paulo à missão? Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por quê? A morte encerra o sofrimento. E o viver está focado na missão. Essa é a resposta da sua pergunta, porque parece que sempre tem sofrimento. Tem sofrimento se olhar para onde? Para o agora. Mas não tem nenhum sofrimento se olhar para o final. Porque é uma vida eterna. O que pegar seu exemplo. Liga o motorzinho e pergunta para o sujeito, com anestesia ou sem? Às vezes a cara é tão pequenininha que não vale a pena a anestesia. Por N razões, até pelo próprio resultado de uma anestesia. Ela afeta o corpo. E é tão pouquinho de dor que ele vai sentir naquele só triscar da cara que é pequenininha, que você fala, se você aguentar 30 segundos, vai passar e não precisa ainda de anestesia. Já não passou por esse fenômeno? E você sabe que vai passar. Mas o paciente não sabe. Porque ele está focado no quê? Na dor. Se ele focar no resultado e no custo da anestesia, não no custo monetário, no custo de saúde dessa anestesia, ele fala, ok, eu suporto 30 segundos. Esse é o discípulo. Ele olha o quê? O resultado. A ausência da carne. A cura perfeita. Só para usar o exemplo. Onde você focar é onde vai estar a atenção principal e é onde você vai ter o retorno da sua missão. Ok? Discipulado nada mais é do que isso. Ou seja, qual é a nossa prática? Se eu entendo isso, aceito isso, recebo isso como dom de Deus, a minha prática se torna missão. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, mas principalmente pelo chamado. O chamado para essa missão maravilhosa, que é partilhar aquilo que Cristo fez por nós com aqueles que ainda não conhecem. Dá, Senhor, que pelo exercício da missão, pelo derramamento do teu Espírito, pela capacitação que vem de Cristo, possamos abreviar a tua vinda, disseminando a tua mensagem e trazendo esperança ao mundo. Isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus e em nome de quem oramos. Amém. Ao
céu, só